6 dicas científicas de como emagrecer correndo. Como emagrecer correndo. O que a gente sabe é que a natação, a bicicleta e até um spa no sul da França queimam 100 calorias. Mas essas atividades podem ser mais difíceis de começar do que a corrida. Para eles, você precisa de uma piscina, uma bicicleta e um salário bem gordo, respectivamente. Por outro lado, se você puder comprar um par de tênis baratos, pode correr. Seja no calor, no frio, na chuva, com os amigos ou sozinho, e você pode até praticar diariamente se souber como se recuperar da forma correta. É esse tipo de acessibilidade que torna a corrida uma das melhores opções para quem quer emagrecer. Você só precisa de um par de tênis decente, alguma criatividade e talvez um amigo ou dois para desenvolver um plano de caminhada ou corrida. É mais barato do que uma academia ou ter um personal trainer. 6 dicas científicas de como emagrecer correndo por redação 16 de outubro de 2020 foto, Shutterstock como emagrecer correndo. O que a gente sabe é que a natação, a bicicleta e até um spa no sul da França queimam 100 calorias. Mas essas atividades podem ser mais difíceis de começar do que a corrida. Para eles, você precisa de uma piscina, uma bicicleta e um salário bem gordo, respectivamente. Por outro lado, se você puder comprar um par de tênis baratos, pode correr. Seja no calor, no frio, na chuva, com os amigos ou sozinho, e você pode até praticar diariamente se souber como se recuperar da forma correta. É esse tipo de acessibilidade que torna a corrida uma das melhores opções para quem quer emagrecer. Você só precisa de um par de tênis decente, alguma criatividade e talvez um amigo ou dois para desenvolver um plano de caminhada ou corrida. É mais barato do que uma academia ou ter um personal trainer. Publicidade. Esse ponto é muito positivo, considerando que encontrar tempo é um dos maiores obstáculos que as pessoas enfrentam quando tentam ser fitness. Todo mundo está lidando com agendas cheias e outras prioridades. Por isso, muitas vezes é difícil adicionar algo novo à sua rotina sem ter que abrir mão de outra coisa. É claro que você precisará se organizar para tornar a corrida uma parte séria da sua vida. Mas ser capaz de correr sem custos já elimina alguns obstáculos da vida real. Ainda assim, a estratégia de como emagrecer correndo é um pouco mais complicado do que sair na rua e esperar que os quilos se dissolvam. Aqui está tudo que você deve saber sobre a corrida e perda de peso. Como emagrecer correndo e comendo bem. Há bilhões de benefícios na corrida, incluindo perda de peso. Mas o esporte não é um motivo para você ignorar sua dieta. Especialmente se você estiver tentando perder peso. Na verdade, há as chances até de engordar caso você consuma muito combustível. A verdade é que a maioria das pessoas superestima as calorias queimadas em uma corrida. Geralmente, você queima cerca de 100 calorias a cada 1,6 km. Então, se você correr de 3 a 5 km, queimará cerca de 200 a 300 calorias. Esta conta é fundamental para emagrecer correndo. O problema é que muitas pessoas adicionam um brownie de 400 calorias ou uma fatia extra de pizza à sua dieta porque mereceram. Contudo, a realidade é que você precisa criar um déficit calórico se quiser eliminar uns quilos. A perda de peso é sobre a criação do desequilíbrio calórico, em que você usa um pouco mais de calorias do que consome. Com cerca de 200.200 calorias de déficit calórico, já é possível esperar resultados. Então, enquanto é normal querer algo doce ou rico em carboidratos depois de uma corrida, você precisa manter o controle se a perda de peso é o seu objetivo final. Quantos dias por semana você deve treinar para emagrecer correndo? Sim, os atletas estão constantemente otimizando seus planos de treinamento e estratégias de corrida. Mas você não precisa focar nisso se estiver apenas começando. Quando se trata de perda de peso, movimentar-se e queimar calorias é o que importa. Se você gosta de sprints, que tem uma taxa maior de calorias queimadas por minuto, aproveite. Mas se você preferir caminhar ou trotar, precisará gastar mais tempo para queimar essas calorias. Dito isso, um estudo da Medicina e Ciência em Esportes e Exercício descobriu que os corredores perdem mais peso do que os caminhantes ao longo de um período de 6 anos, possivelmente devido ao efeito pós-queima. Correr em alta intensidade cria uma pós-combustão, ou efeito EPOC, que é quando seu corpo continua a queimar calorias quando você não está mais em movimento. Ela sugere começar com 3 corridas de 30 minutos por semana, correndo por 30 segundos e depois se recuperando por 30 segundos a 1 minuto. Como você perde peso com o treinamento de força? O cross-training é importante por alguns motivos. Primeiro,
Ele faz de você um corredor mais forte e reduz o risco de lesões. Correr só lesiona as articulações se você não tem o músculo para apoiá-las. Em segundo lugar, a musculação ajudará a perder peso. Quanto mais massa magra você tiver, mais calorias queimará em repouso. Isso mesmo, mais músculo significa mais calorias queimadas quando você está apenas sentado. Antes que você perceba, a perda de peso pode acontecer. 6 dicas científicas de como emagrecer correndo. Como emagrecer correndo. O que a gente sabe é que a natação, a bicicleta e até um spa no sul da França queimam 100 calorias. Mas essas atividades podem ser mais difíceis de começar do que a corrida. Para eles, você precisa de uma piscina, uma bicicleta e um salário bem gordo, respectivamente. Por outro lado, se você puder comprar um par de tênis baratos, pode correr. Seja no calor, no frio, na chuva, com os amigos ou sozinho, e você pode até praticar diariamente se souber como se recuperar da forma correta. É esse tipo de acessibilidade que torna a corrida uma das melhores opções para quem quer emagrecer. Você só precisa de um par de tênis decente, alguma criatividade e talvez um amigo ou dois para desenvolver um plano de caminhada ou corrida. É mais barato do que uma academia ou ter um personal trainer. Esse ponto é muito positivo, considerando que encontrar tempo é um dos maiores obstáculos que as pessoas enfrentam quando tentam ser fitness. Todo mundo está lidando com agendas cheias e outras prioridades. Por isso, muitas vezes é difícil adicionar algo novo à sua rotina sem ter que abrir mão de outra coisa. É claro que você precisará se organizar para tornar a corrida uma parte séria da sua vida. Mas ser capaz de correr sem custos já elimina alguns obstáculos da vida real. Ainda assim, a estratégia de como emagrecer correndo é um pouco mais complicado do que sair na rua e esperar que os quilos se dissolvam. Aqui está tudo que você deve saber sobre a corrida e perda de peso. Como emagrecer correndo e comendo bem. Há bilhões de benefícios na corrida, incluindo perda de peso. Mas o esporte não é um motivo para você ignorar sua dieta. Especialmente se você estiver tentando perder peso. Na verdade, há as chances até de engordar caso você consuma muito combustível. A verdade é que a maioria das pessoas superestima as calorias queimadas em uma corrida. Geralmente, você queima cerca de 100 calorias a cada 1,6 km. Então, se você correr de 3 a 5 km, queimará cerca de 200 a 300 calorias. Esta conta é fundamental para emagrecer correndo. O problema é que muitas pessoas adicionam um brownie de 400 calorias ou uma fatia extra de pizza à sua dieta porque mereceram. Contudo, a realidade é que você precisa criar um déficit calórico se quiser eliminar uns quilos. A perda de peso é sobre a criação do desequilíbrio calórico, em que você usa um pouco mais de calorias do que consome. Com cerca de 200.200 calorias de déficit calórico, já é possível esperar resultados. Então, enquanto é normal querer algo doce ou rico em carboidratos depois de uma corrida, você precisa manter o controle se a perda de peso é o seu objetivo final. Quantos dias por semana você deve treinar para emagrecer correndo? Sim, os atletas estão constantemente otimizando seus planos de treinamento e estratégias de corrida. Mas você não precisa focar nisso se estiver apenas começando. Quando se trata de perda de peso, movimentar-se e queimar calorias é o que importa. Se você gosta de sprints, que tem uma taxa maior de calorias queimadas por minuto, aproveite. Mas se você preferir caminhar ou trotar, precisará gastar mais tempo para queimar essas calorias. Dito isso, um estudo da Medicina e Ciência em Esportes e Exercício descobriu que os corredores perdem mais peso do que os caminhantes ao longo de um período de 6 anos, possivelmente devido ao efeito pós-queima. Correr em alta intensidade cria uma pós-combustão, ou efeito EPOC, que é quando seu corpo continua a queimar calorias quando você não está mais em movimento. Ela sugere começar com 3 corridas de 30 minutos por semana, correndo por 30 segundos e depois se recuperando por 30 segundos a 1 minuto. Como você perde peso com o treinamento de força? O cross-training é importante por alguns motivos. Primeiro, ele faz de você um corredor mais forte e reduz o risco de lesões. Correr só lesiona as articulações se você não tem o músculo para apoiá-las. Em segundo lugar, a musculação ajudará a perder peso. Quanto mais massa magra você tiver, mais calorias queimará em repouso. Isso mesmo, mais músculo significa mais calorias queimadas quando você está apenas sentado. Como você consegue sentir o barato da corrida? O barato da corrida é real,
Um estudo do jornal of Experimental Biology mostra que o esporte libera endocannabinoides, que são associados ao prazer e podem fazer com que você queira mais. Mas não se preocupe se a ideia da brisa da corrida parecer mais distante do que uma maratona. Você só precisa passar para a fase em que correr deixa de ser uma obrigação. Seu corpo foi feito para correr, mas você não terá o condicionamento se nunca fizer isso. Fica cada vez mais natural com o tempo. Antes que você perceba, a perda de peso pode acontecer. É melhor se exercitar de manhã. Embora sair da cama mais cedo do que o normal nem sempre seja atraente, correr logo de manhã é um ótimo hábito. Primeiro, garante que você não desista dos quilômetros mais tarde, quando o trabalho atrasar ou parecer uma obrigação inesperada. Além disso, os quilômetros da manhã podem torná-lo mais produtivo e comunicativo com seus colegas e amigos. Isso porque estudos descobriram que a corrida pode aprimorar seu foco e suas habilidades de pensamento crítico. Além disso, de acordo com pesquisas recentes, as pessoas que se exercitam de manhã são mais bem-sucedidas em perder peso do que aquelas que correm à noite. No estudo, os cientistas dividiram 48 mulheres em dois grupos. Um fazia exercícios aeróbicos pela manhã durante 6 semanas e o outro malhava à noite. Nesse período, elas tinham que registrar tudo o que comiam. Os resultados mostraram que as mulheres que treinavam pela manhã consumiam menos calorias ao longo do dia e acabaram perdendo mais peso que as demais. Outros estudos descobriram que o exercício em jejum, ou seja, correr antes de tomar o café da manhã, queima mais gordura do que correr depois de comer. Se você estiver com o estômago vazio, procure um percurso mais curto e mais fácil, assim você evitará passar mal no meio do caminho. Não faça uma corrida longa ou de alta intensidade sem combustível. Porque é importante dormir o suficiente. Embora manter bons hábitos durante o dia, comer bem e fazer exercícios regularmente, seja crucial para a perda de peso, descansar à noite é tão importante quanto. Em um estudo publicado pela revista Plus One no ano passado, os pesquisadores descobriram que as pessoas que dormiam mal eram mais propensas a maiores índices de massa corporal e circunferência abdominal do que aquelas que conseguiam dormir adequadamente. A boa notícia é que correr pode ajudá-lo a adormecer mais fácil e profundamente. Numerosos estudos descobriram que o exercício aeróbico diário, especificamente do tipo moderado a intenso, como cardio, treinamento de força e yoga, melhora nossa qualidade de sono. O que nos ajuda a evitar as consequências da privação do sono, como o aumento do risco de doenças cardiovasculares e metabolismo lento. Se você quer correr à noite, certifique-se de reservar tempo suficiente antes de dormir para deixar a temperatura do seu corpo e a frequência cardíaca mais baixas. Desse modo, você não se sente muito pressionado para adormecer.